Pregador? Boa noite, meus irmãos. Que a graça, a misericórdia e a paz esteja com todos. Amém, amém. Nós louvamos a Deus porque Ele nos proporcionou estar mais um dia reunido na casa dEle. Nós agradecemos a Deus porque nós iniciamos a nossa semana na casa do Senhor, junto com a presença do irmão, para que a gente possa meditar e aprender da palavra dEle. Isso é motivo de muita alegria, porque quem comanda a nossa vida é Deus, né? A cada passo, a cada projeto, a cada decisão, Ele tem guardado para nós. E nós somos muito gratos, porque iniciamos essa semana, porque a gente está reunido aqui diante da presença dEle, diante da palavra dEle. E eu peço que os irmãos possam abrir a Bíblia nesse momento, para que a gente possa meditar junto na palavra do nosso Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Amém? Antes de iniciar a nossa leitura, meus irmãos, nós temos alguns dias preferidos durante o decorrer do nosso tempo, não é verdade? Na semana, alguns gostam do domingo, porque o domingo é dia de adorar o Senhor, né? Você tem também um dia predileto na semana, não tem? Qual é o teu dia? Às vezes é o domingo, porque a gente está reunido aqui, diante da presença do nosso irmão, diante da mensagem da palavra de Deus. Alguns gostam do sábado, na verdade, finalzinho de semana ali, não trabalha. Outros gostam da sexta-feira, né? Sextou, bom demais também. No decorrer do ano, alguns esperam uma data especial como o aniversário, na verdade. Sempre a gente tem um dia na semana ou um dia no decorrer do nosso tempo que a gente é desejoso, que a gente espera, né, no decorrer desse ano, ou o aniversário pessoal, ou o aniversário de casamento, ou o aniversário do filho, né? Nós sempre temos esse dia que a gente anseia chegar. A gente tem sempre esse dia que a gente se alegra quando chega, não é verdade? E nós, é verdade? Vocês têm esse dia? Esse dia é bacana, né? Eu não sei o de vocês, mas meus irmãos, nós temos esse dia especial no decorrer da nossa semana, no decorrer do nosso ano, enfim, no decorrer do nosso tempo. Esse dia esperado, aguardado. E meus irmãos, para o cristão, nós temos esses dias prediletos, né? Mas o cristão ele tem um dia especial. O cristão ele tem um dia que ele é aguardado, que ele anseia esse dia, que ele quer esse dia. Meus irmãos, para o cristão, o dia mais aguardado é o dia em que ele vai ouvir a trombeta de Deus, o dia do retorno do seu Senhor. Cada cristão, ele anseia na volta de Cristo. É o dia mais esperado, é o dia em que a gente ora, é o dia que a gente se reúne, é o dia em que a gente tem anseio que é o retorno do nosso Deus, para que a gente possa tirar a gente dessa miséria, desse mundo mau, né, desse mundo de sofrimento, de escravidão. Esse é o dia em que todo cristão ele anseia, ele é o dia em que todo cristão ele quer a volta do nosso Deus. Meus irmãos, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, está aí, Paulo ele descreve esse dia. Paulo ele descreve na sua carta esse dia tão aguardado. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Esse dia é o dia em que todo cristão anseia. Esse dia é o dia em que a gente ora, é o dia em que nós verdadeiramente teremos paz.
Esse é o dia em que Paulo descreve, é um dia futuro, é um dia aguardado. O retorno do nosso Deus. Esse texto, eu gosto muito dele, esse texto ele é bem rico teologicamente e nos traz muitas e muitas informações. Primeiro, é o que Paulo descreve esse dia. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. O próprio Deus, nesse dia, ele virá na sua criação. O próprio Deus, ele vinha aqui para buscar os seus. O que vai acontecer? O que Paulo descreve mais ainda? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nesse dia vai ser um dia diferente. Nesse dia vai ser um dia especial. Todos aqueles, os mortos, ressuscitarão. Estarão todos aqueles já viventes, reunidos, esperando Cristo retornar. Nesse dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, olha o que Paulo fala. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Então, Paulo fala que nesse dia, um dia especial, todos aqueles que um dia viveram aqui nessa terra estarão reunidos. Os mortos ressuscitarão, né? E os mortos em Cristo, eles serão arrebatados primeiros. Depois nós, quando Paulo fala, ele estava ali escrevendo, falando para os irmãos, né? Ele estava vivo, lógico, na época, e ele coloca, depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Meus irmãos, o que o texto diz? Esse dia a gente não sabe, ninguém sabe. Esse dia eu não sei se eu estarei vivo, mas o que a palavra nos diz? Se eu não estiver, né, eu vou experimentar essa transformação da ressurreição. Para quem estiver ali também junto, a gente aguardar a presença de nosso Deus. E aqueles que estiverem lá vivos, esses não experimentarão a sensação da morte física, né? Tá ali junto com todas essas pessoas vindo o retorno do nosso Deus. Pode ser que seja um evento muito longe, pode ser que não. Possa ser que nós experimentemos a sensação da morte, pode ser que não, né? É um dia futuro e um dia aguardado, porque o nosso Cristo, ele vem. A palavra dele nos dá essa certeza. Por que ele vem? Por que o retorno dele? Porque ele aqui já esteve. O nosso Deus Todo-Poderoso se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Não é o que diz a palavra? O nosso Deus vai retornar porque um dia ele já habitou entre nós. O nosso Deus, ele já sabendo da nossa fraqueza, né, na sua criação, ele já sabendo da nossa fraqueza, antes já nos preparou o perdão. Nos entregando tudo aquilo que precisamos, que é Jesus. Nós não precisamos, lógico, a gente quer tanta coisa, a gente anseia tanta coisa, a gente tem desejo de tanta coisa, mas a única coisa que verdadeiramente eu e você precisa é de Jesus. E isso, o nosso Deus, ele fez toda a sua criação, né? E ele sabendo que o homem ia cair, ele sabendo que o homem ia pecar, ele preparou o perdão, nos entregando Cristo, lá antes da fundação do mundo. Em sua palavra, né, em várias passagens, ele anuncia essa vinda do Senhor. Essa vinda por quê? Porque ele já esteve aqui conosco. Isaías, ele já escreveu há 700 anos antes de Cristo essa vinda do Senhor. Isaías lá em 7,14 diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Em Isaías também 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías, já 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele já previa esse nascimento, ele já trazia a boa nova, que era o nascimento daquele Deus Todo-Poderoso, o nascimento de Cristo. Por que Deus ele vai voltar? Porque ele um dia já habitou entre nós. 700 anos antes, o profeta ele já anunciava. É como se o profeta anunciasse hoje, 2022, e ele nascesse em 2722.
né? O Cristo, Isaías, no caso, ele já previa essa vinda do Senhor. Miqueias 5:2 diz: Mas tu, Belém Eufrata, posto de pequena para entre estes os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são destes os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meus irmãos, o nosso Deus criou tudo e todos. O nosso Deus, sabendo da fraqueza do homem, também cuidou desse perdão do homem, dando quem? Cristo, que faria o sacrifício perfeito. Cristo nasceu, e isso a gente tem certeza, porque a palavra dele nos dá essa certeza. Cristo, ele habitou entre nós, ele veio até nós e nos ensinou várias coisas, não é verdade? Dentre elas, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele nos ensinou a confiar no Pai. Ele nos ensinou que o nosso Deus, ele é misericordioso. Ele nos ensinou sobre a felicidade, como deve ser o discípulo. Ele nos ensinou como enxergar um falso profeta. Ele nos ensinou a corrigir, a amar, a perdoar sempre. Ele nos ensinou sobre a oração. Ele nos ensinou sobre reconhecer Ele, né, dentre as pessoas excluídas, pobres e doentes. Ele nos ensinou sobre o pão da vida, sobre o casamento, sobre o novo nascimento, sobre o bom pastor, sobre a videira. Ele também nos ensinou a respeito do fim. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele veio, nasceu entre nós. Ele esteve entre nós. E ele foi um excelente professor, nos trazendo toda essa pequena parte que eu trouxe aqui, porque ele nos ensinou muito mais. Dentre todas essas outras coisas, ele ensinou do seu retorno. Ele esteve aqui conosco, ele habitou conosco. Ele ensinou ali, imagina, face a face, com a sua criatura. E ele falou que da mesma forma que ele veio, ele também retornaria. E é sobre esse aspecto, meus irmãos, esse último aspecto que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite, a respeito do seu retorno, a respeito do fim. Gostaria que vocês voltassem, meus irmãos, ali, 1 Tessalonicenses. E como a gente acabou de ler, né? Vamos retomar a leitura. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse é o texto em que ilustra esse dia tão especial. Lá, eu gostaria que vocês pudessem estar abrindo também, Mateus 25, 31 ao 46. Mateus 25, Mateus 25, do 31 ao 46. E é sobre esse retorno, meus irmãos, é sobre esse último dia que nós iremos ler nesse momento. Amém? Assim diz o Senhor, Mateus 25, 31 a 46, diz assim: Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos é preparado a fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Quando tive fome e me deste de comer, tive sede
e me deste de beber. Quando era forasteiro, e me acolheste. Estava nu, e me vestiste. Adoeci, e me visitaste. Estava na prisão, e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, e te damos de comer, ou com sede, e te damos de beber? Quando te vimos forasteiros, e te acolhemos, ou nu, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fôssemos te visitar? Respondeu-lhes ao rei: Em verdade vos digo que sempre que fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não fosse me visitar. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. Irão eles para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Meus irmãos, aqui está descrito fielmente, aqui está exposto o que vai acontecer nesse tão esperado dia. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai vir com toda a sua comitiva de anjos ali, e vai julgar cada um, a cada nação, a cada povo. É como diz a sua palavra: Ele colocará alguns à sua direita, e ali abrirá as portas dos céus, e Ele vai colocar também alguns à esquerda, né? E ali também mostrará o lago de fogo, né? E aqui descreve quem vai estar à direita e quem vai estar à esquerda. No grande dia, o dia do julgamento, o dia esperado. Meus irmãos, que vocês possam estar abrindo também Apocalipse. Apocalipse 20, do 11 ao 15. São textos, meus irmãos, que ilustram esse dia, o dia do juízo, o dia da vinda do nosso Deus. Um dia que exemplifica os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, esses passagens, eles se assemelham, né? Da mesma forma que João diz aqui, Paulo também fala que quando ele diz assim, no 12: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu outro livro. Descrevendo a mesma situação, Cristo retornando, todo mundo ali reunido, os mortos grandes e pequenos, vivos e na ocasião, né, os que não estavam ali, todo mundo reunido esperando esse julgamento do nosso Deus. Para uns com alegria, com regozijo, para uns esperado, para uns ali um momento de libertação genuinamente do pecado e das situações desse mundo cruel. E para outros ali com certeza com cara de espanto, né, com medo, temeroso, porque muitos se ouviam falar nisso aqui, mas nunca dava crença. Muitos irão naquele dia com certeza: rapaz, bem que aqueles crentes, né, bem que aquelas pessoas ali falavam desse dia e eu nunca dei atenção. E muitos irão, como diz a palavra, estar infelizmente à esquerda do nosso Deus, que realmente não é, como diz a palavra, um lugar tão querido, né? Infelizmente é o lago, o inferno,
como é descrito, né? O próprio Jesus disse que ele virá em breve, meus irmãos. Esse dia, esse tempo, muitos eles tentam marcar esse dia, né? Muitos eles tentam adivinhar esse dia, mas a própria palavra diz que esse dia ninguém sabe. Esse dia, o importante é que vai acontecer. Esse dia é certo. Jesus, ele diz, lá em Apocalipse 22, 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente eu venho sem demora. Então João acrescenta, amém, vem Senhor Jesus. O nosso Senhor, ele fala desse dia, e ele fala assim, certamente venho sem demora. É o que está escrito na palavra dele. Lá em Apocalipse, né? O livro em que João escreveu. Mas, meus irmãos, o livro que João escreveu já tem quase 2000 anos. Jesus, ele falou que ele vem sem demora. Esse livro já tem quase 2000 anos. O que leva a muitas pessoas a se perguntarem o que Jesus quis dizer como sem demora, né? Por que Jesus falou que ele vem sem demora? Porque se nossa ótica aqui já tem quase 2000 anos. O termo, meus irmãos, em breve, que tem algumas traduções aí, né? Em breve ou até mesmo sem demora, significa sem demora desnecessária. Não é aquela palavra de imediatismo, né? Não é imediatamente, mas o termo correto é sem demora desnecessária. É o que Jesus falou, eu venho sem demora desnecessária. A mesma palavra ela é usada em outros lugares no Novo Testamento. O significado parece que certos eventos foram colocados em movimento, os quais darão início à sua chegada sem qualquer demora desnecessária. Tudo está se movendo de acordo com o cronograma de Deus. Meus irmãos, Pedro ele diz que Deus não está demorando. O tempo de Deus ele é perfeito. Pedro ele fala lá em 2 Pedro 3:9, ele diz assim: o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sob esta luz, podemos entender que Jesus está vindo sem demora, pois os planos de Deus estão para alcançar todo aquele que está, todos aqueles os eleitos, é o que diz Romanos 8:29. Então, meus irmãos, na nossa ótica, quando a gente lê a palavra de Deus lá em Apocalipse 22:20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Só que a gente tem que entender, meus irmãos, que o nosso tempo e o tempo de Deus é totalmente contrário. Né? Como diz a palavra, 1000 anos para o nosso Deus é como um dia. Na verdade, nós não, nós temos, infelizmente, preso nesse contexto de tempo, né? De cronos. Mas é como Pedro falou, o Senhor não está demorando não. O Senhor, ele tem o tempo dele, porque quando ele fala que vem sem demora, é uma demora desnecessária, não é esse imediatismo que a gente pensa quando lê a passagem. Finalizando, meus irmãos. 3 fatos importantes aqui em relação à vinda e ao seu julgamento. A vinda do Senhor Jesus, ela é fato, é incontestável, assim como o seu nascimento, a sua vida entre nós, os seus ensinamentos, o seu perdão naquela cruz. É fato, aconteceu, é incontestável, né? Até essas outras pessoas aí que não cristãos, os ateus, sabem que verdadeiramente existiu um Cristo que pregava o amor, que fazia todos esses ensinamentos que eu li anteriormente. 3 fatos importantes em relação à sua vida, meus irmãos, que a gente tem que se atentar. Primeiro, Jesus Cristo será o juiz. Jesus, o próprio Cristo, será o juiz. Ele mesmo, não vai ter outra pessoa que, rapaz, aquele ali eu conheço, é gente boa, né? Danielzinho ali, rapaz, gente boa. Não, o próprio Cristo, ele vai ser o juiz. O próprio Deus, ele vai ver assim, e ele te conhece, meu irmão. Ele conhece a você, ele conhece a mim. Ele sabe o porquê você está aqui hoje. Será se é para realmente adorar ou não?
Ele sabe da tua vida a cada detalhe. Ele próprio será o juiz. Ele próprio te colocará à direita ou à esquerda. Ele próprio será o juiz. Segunda coisa, todos os incrédulos serão julgados por Cristo. E que eles serão punidos de acordo com as suas obras que praticaram. A Bíblia é muito clara ao dizer que o incrédulo está armazenando a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. É o que diz Romanos 2,5. E que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos 2,6. Próprio Cristo será o juiz. Nessa passagem, meus irmãos, quando a gente diz que os incrédulos serão julgados por Cristo e Cristo vai dar a sua sentença, eu lembro do Salmos 37. Vocês podem abrir, irmãos? Salmos 37, do 1 ao 9. Ele exemplifica o que foi dito aqui nessa segunda parte. Salmos 37 diz assim: Não te afartes por causa dos malfeitores, não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem executa os seus maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só levanta a prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Este salmo, meus irmãos, ilustra essa segunda questão aqui. Jesus, ele julgará os maus. Os maus, meus irmãos, podem até prosperar, que é o que diz aqui no Salmo 37. Às vezes a gente fica tão pensativo, rapaz, aquele cabo ali, ele rouba, ele mata e tal, e ele tem uma vida boa, e ele prospera, e ele tem carro, e ele tem casa e tal, e eu aqui, rapaz, suando, todo dia, na labuta, rapaz, e mal consigo trazer aqui o feijão para casa, mas é o que Jesus fala, meus irmãos, não se enfade por causa disso. Porque um dia ele vai colher, ele está plantando, e um dia, é por isso, meus irmãos, que dizem aqui no versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Se tu pegar o contexto, ele está falando disso, porque aquele homem mau, ele pôs prosperidade, enfim, vida boa, tal, e assim, rapaz, e eu estou nessa situação, a palavra de Deus diz, se acalme, não se precipite, deleita-te no Senhor, que Ele concederá os desejos do teu coração, que essa justiça, o nosso Deus, Ele é justo, e Ele concederá a justiça a tudo e a todos. Terceiro ponto, os crentes, quando eu falo crente, meu irmão, não é, o crente é o crente, todos somos crentes, né? Aquele crente em Jesus. Terceiro ponto e o final, que os crentes também serão julgados por Cristo. Mais uma vez, a justiça de Cristo a eles foi imputada e ao seu nome está escrito no livro da vida, eles serão galardoados de acordo com as suas obras, as obras que os fizerem. Os crentes também, eles irão a esse julgamento. Os crentes, eles também estarão ali junto a Cristo e eles também serão julgados. Mas o que diz a palavra? Eles não serão julgados para a sua condenação. E sim, todo aquele crente no Senhor Jesus, ele será galardoador. Ele terá ali aquela recompensa da sua vida de servidão a Cristo. Romanos
14, 10 a 12 diz assim, é muito claro ao dizer: todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, e cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós, meus irmãos, estaremos lá reunidos naquele dia, aguardando a sentença do nosso Deus Todo-Poderoso. Esse dia já está marcado. Estaremos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. O que você tem preparado para Ele? O que você acha que o Senhor vai olhar para ti e vai dizer? O que você acha? Você estará à direita, à direita ou à esquerda do nosso Deus? Todos os que têm fé em Cristo são declarados justos, e o seu nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Repito, todos que têm fé em Cristo são declarados justos, e os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Amém. Eles não têm nada a temer no dia do julgamento, porque a sua punição já foi suportada por Cristo na cruz. Romanos 8:1. Para aqueles que têm fé em Cristo, o julgamento será um dia da sua salvação final, quando serão resgatados de todos os efeitos adversos do pecado. É o que diz lá em Malaquias 4, 2 e 3. Para o crente, naquele dia não há o que temer, o dia do julgamento, porque a sua condenação, porque todo aquele pecado que te empurraria para o lado esquerdo de Cristo, foi pago por Cristo naquela cruz. O sangue dele te salvou. E por isso vai ser um dia de alegria. Por isso é um dia esperado. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Que possamos nos arrepender e crer em Jesus e em seu sacrifício, para que possamos estar juntos para a glória de Deus Pai. Amém? Que a gente possa continuar orando, meus irmãos, por esse dia. Que a gente possa verdadeiramente ter fé no sangue de Cristo, para que esse dia seja um dia desejoso, um dia agradável e não, infelizmente, um dia temível. Amém? Amém? Amém, meus irmãos, amém. Vamos dizer com vontade. É um dia bom, é um dia desejável para todo aquele que nele crê. Oremos, meus irmãos. Peço que a gente possa estar refletindo no que foi dito, que a gente possa estar orando sim, crendo no Senhor, no seu sangue, naquela cruz, para que esse dia, e é um dia certo, é um dia já que não é fantasioso, é um dia que vai acontecer, é amanhã, é depois de amanhã, é daqui a 500 anos, é daqui a 1000 anos, não sei, só sei que vai acontecer. E nesse dia todos nós estaremos ali, reunidos, a caravana, todo mundo diante do nosso Deus. E oremos para que a gente possa verdadeiramente ter essa fé, que ali naquele momento o Senhor possa nos reconhecer como filhos. Amém? É como diz a palavra dele, não é a gente conhecer Cristo, é Cristo ele nos conhecer, né? É como diz lá em Mateus, né? Afasta-te de mim porque não te conheço, né? Isso vai ser doloroso para muita gente. E oremos ao Senhor para que não seja conosco. Oremos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, o Criador do céu e da terra, o Criador de tudo e de todos, o nosso Deus em que nós cremos na sua presença nesse lugar, o Deus que nos olha, que nos contempla, que nos conhece. Primeiramente pedimos perdão, ó Pai, perdão por tudo que somos, ó Pai, por tudo que nós pensamos, agimos e não te agrada, ó Pai.
Que o Senhor exerça misericórdia na nossa vida, ó Deus. Que o Senhor possa se agradar, ó Deus, na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa nos reconhecer como filhos, ó Pai. Senhor, sabemos desse dia tão maravilhoso que será a Tua vinda, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor esteve aqui conosco, que nos ensinou. E é por isso que estamos aqui reunidos, ó Pai, observando, meditando, mediante, ó Deus, os Teus ensinamentos. Que o Senhor conserve o nosso coração. Que o Senhor conserve a nossa mente. Que todos nós possamos estar com alegria, vindo o Senhor descer nos ares, ó Pai, junto com os seus anjos, para nos resgatar, para nos levar para casa, ó Deus, para estarmos juntos, cantando de dia e de noite, junto com os teus anjos e te adorando, ó Pai. Aceita, Senhor Deus, o nosso sacrifício. Aceita a nossa alma, ó Pai. Aceita esse momento. Age com luz, ó Deus, o nosso entendimento, no nosso coração, que a gente possa absorver genuinamente o que foi dito aqui, o que é dito, ó Deus, a cada dia pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver em verdade, que a misericórdia esteja no nosso coração, ó Deus, que essa vontade de te servir verdadeiramente habite no nosso seio, ó Pai, que nós possamos reconhecer o Senhor, ó Deus, né, nesses pequeninos, ó Pai. Que a gente faça o que foi dito aqui na Tua palavra. Que o Senhor nos chame, ó Pai, para a Tua direita. Em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, ó Pai. Que nesse lugar possa ser pregada a verdade. Que nesse lugar, ó Deus, o Senhor habite conosco. Usa da Tua misericórdia, Senhor Deus, em relação ao povo que aqui está. A cada família que aqui é representada. Usa a Tua misericórdia em relação a cada um aqui de Croatá, ó Pai. Esteja com essa cidade, esteja com o nosso lugar. Que o Senhor Deus possa preencher, ó Deus, que a gente possa sair daqui firmes, ó Pai, nessa palavra. Que chegue o amanhã e o depois a gente continue crente, ó Pai, no que aqui foi dito. Que a gente tenha essa certeza do Teu retorno, que seja um dia maravilhoso para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém.